Convidei você, Lu, convidei você, Laza. Oi, deixa eu virar aqui a minha câmera. Coisa boa! Oi! E aí, tudo bem? Boa noite. Ah, era alguma coisa, gente. Boa noite, Alguma desculpem. coisa, né? Não tem problema, acontece. A tela tava tipo cinza. Eu via vocês e assim, e tudo travado, tudo não me permitia nada, mas Aham. eu só via vocês pedindo, vocês dando oi. Que bom que deu Não certo, é tem Mas assim mesmo. problema, deu certo. pessoal, voltem. Vamos lá. Vamos dar um tempinho para o pessoal ir voltando. Isso. Vocês estão me ouvindo bem? Já vamos fazendo o teste. Fala Tá um mais um pouquinho pouquinho, baixo. Lari. Tá abaixo? Eu escuto um pouquinho baixo. Melhorou? Não, mas tá bom, Liza. Dá pra escutar. É? É. Dá para escutar. Ele tá um pouquinho oscilando, talvez, a sua voz. Pode ser internet, porque hoje choveu o dia inteiro aqui, gente. Estou super preocupada, porque choveu muito. Toda vez que chove, a internet ela dá uma baixa. Mas Belo Hum. Horizonte nunca chove, né, gente? Eu moro na roça, aí piora, é mais grave ainda. Mas eu acho que eu vou tirar o Wi-Fi. Só um minutinho, vou ficar com 4G, fica melhor. É, Tá acabou de bom, dar uma travadinha. Quando melhorar, vocês me avisem para eu ficar tranquila. tá. Nancy, olá, Toninho, Fred, bem-vindos Yasmin, novamente. Muito legal. Vamos falar sobre comunicação assertiva hoje com a Liza. Vamos esperar o pessoal entrar. Vai ser muito legal. Um tema vai. super importante para o nosso dia a dia, para a nossa rotina como cidadão mesmo, porque a gente usa a comunicação em todo momento da nossa vida, para todas as áreas da nossa vida, né, Laisa? Isso E, mesmo. e também, logicamente, para a nossa profissão da medicina veterinária. Então, na nossa rotina, no nosso dia a dia com os nossos clientes, seja em qual área que estejamos, com quem, né, com quem estejamos ali, com quem a gente esteja trabalhando, com quem a gente esteja se comunicando, é sempre importante. E, claro, vamos também falar sobre uma área que eu e a Janaína adoramos, no sentido de passar a informação e não adoramos no sentido do que aconteça, né? Que infelizmente acontecem em situações de maus tratos contra os animais, mas é uma área que a gente tem uma afinidade aí para trabalhar, para atuar, para conversar com vocês. Então a gente vai dando boas-vindas aí o Vinícius. Pessoal, fiquem super. Sejam bem-vindos, fiquem à vontade, tirem suas dúvidas. Se já quiserem deixar alguma dúvida, alguma curiosidade já, até pelo próprio tema, mesmo que a gente ainda não tenha começado a falar, certo? Já Certo. Ai, podemos. o meu, Diga, Jana. o meu travou aqui, o meu, não tô conseguindo ver os comentários subindo. Tá Ai, bom, Eu tô vendo. tecnologia. Você tá vendo, eu Luciana? tô vendo também. É que eu ia fiquei responsável por ver os comentários, simplesmente Tem, travou aqui pra mim. tem problema. Tem problema não, a gente compartilha a responsabilidade e lê também. Fica tranquilo. Ah, então tá bom. Gente, então acho que dá pra gente iniciar já, né?
Sim. Passou aí, tem 10 minutinhos, 12 minutinhos já. Então, Uhum. boa noite a todos, oficialmente. Boa noite, Jana. Boa noite, Boa noite. Laisa, né? Vou chamar vocês informalmente aqui de Jana e Laisa. Tá ótimo. A nossa convidada hoje é a doutora Laisa Bonella, a nossa professora, que será a nossa professora convidada aí para ministrar o nosso curso de comunicação assertiva para a resolutividade de casos de maus tratos, né, de animais em situação de maus tratos. Nós vamos falar no final, né, mas já para quem tiver interesse pode aí acessar o nosso Instagram, já vai dar para o link do curso que será no dia 11 de junho, às 9 horas da manhã. Então, basicamente, vamos falar sobre isso também hoje na live. Mas eu quero apresentar para vocês a doutora Laisa, que é médica veterinária, doutora em ciência animal, pós-graduada em medicina veterinária legal, professora titular da Faminas, coordenadora científica do ITEC, membro da Comissão Estadual de Medicina Veterinária Legal do CRMV de Minas Gerais, presidente da Comissão Nacional de Desastres em Massa envolvendo animais do Conselho Federal de Medicina Veterinária e fundadora do método ALPAV. Olha só, gente, quanta honra e que currículo, hein? Gente, nada disso. Podia ter pulado essa parte, fiquei até com vergonha. Podia ter pulado isso. Então, para a gente iniciar o nosso bate-papo, eu já gostaria que, iniciando com duas perguntas já. Tá. O que é o método ALPAV e como que a comunicação surgiu na sua vida? Boa noite para todo mundo. Primeiramente, vou ficar feliz que eu estou aqui com vocês. Então, muito obrigada por todos que entraram, pela participação e, sobretudo, obrigada a vocês duas pelo convite. Fico muito honrada de estar dividindo essa live com duas profissionais que eu admiro tanto e que exercem um trabalho tão fundamental e necessário na medicina veterinária. Então, é uma honra e uma alegria muito grande, viu? Então, acho que eu vou inverter a resposta para ficar mais coerente, tá? Mas olha que interessante. Eu sempre fui muito comunicativa. Isso da minha personalidade, do meu jeito. Mas não é porque eu sempre fui comunicativa que eu sempre soube fazer isso da maneira correta. Então, talvez eu tire por instinto, por natureza, mas não significa que eu tinha habilidade de comunicação. Até porque, olha que interessante, como que a gente adquire qualquer habilidade na vida? É por uma tríade. Primeira coisa, conhecimento técnico sobre aquele assunto, conhecimento teórico sobre o assunto. Depois, a prática daquele assunto que você escutou, que você aprendeu, ou leu, executar aquilo que você aprendeu. E a terceira, treino, treino, treino. Então, é conhecimento teórico, prática e treino, treino, treino. Então, talvez eu tinha um pouquinho já do treino, mas eu não tinha a teoria, eu não tinha a prática ajustada. E aí, olha que interessante, a minha primeira palestra, se eu pegar o meu primeiro registro, assim, que eu tenho na memória, documentado, foi em 2010. Então, já tem aí 12 anos que eu falo com o público e que não somente essa comunicação que a gente faz no nosso dia a dia. Mas foi somente, eu acho muito interessante isso, porque nada na nossa vida é por acaso, nada é em vão. Foi somente em 2019, olha quanto tempo depois, comecei em 2010, olha quanto tempo depois que eu vivi um grande desafio na minha vida e eu percebi que eu precisava lapidar as minhas características na comunicação. Então, como muitos de vocês sabem, quem não sabe eu vou falar rapidamente, em 2019 eu fui para a tragédia de Brumadinho e acabei assumindo uma grande responsabilidade, que foi coordenar o resgate dos animais vítimas da tragédia. E em virtude da minha responsabilidade, em virtude do papel que eu estava exercendo ali, eu precisava de corresponder às demandas da imprensa. Eu fiquei com essa função. E às vezes, num único dia, eu tinha 6, 7 entrevistas agendadas. A grande maioria delas eram ao vivo.
E muitas dessas entrevistas, elas tinham vários veículos. Elas tinham rádio, TV, várias emissoras ao mesmo tempo. E eu, literalmente, eu fui aprender a trocar um pouquinho do pneu do carro com o carro andando. Porque eu não tinha sido preparada para isso, foi a necessidade. E eu lembro até hoje, assim, do que eu vivenciei a cada entrevista dessa. A sensação que eu sentia. E ao longo daqueles dias eu pude colher efeitos positivos da minha comunicação e também alguns negativos. E eu pensava, o que faltou eu dizer ou o que é que eu disse a mais que deu essa margem de interpretação? E aí muito mais, até muito mais proporcional foi esse meu sentimento do que o resultado em si. Porque eu me lembro muito de ficar preocupada com a repercussão de algo que eu não estava, talvez, preparada para a comunicação, porque o conteúdo eu tinha. Eu sabia o que eu tinha que dizer. Mas qual o formato? De que maneira? Quais estratégias que eu poderia ter para contornar aqueles desafios? Gente, eu lembro que eu saí daquele desafio da minha vida, que durou aí um tempo ainda, e já busquei um curso de oratória. E aí eu nunca mais parei, né? Nesses anos eu nunca mais parei, porque depois do primeiro curso, eu fiz o segundo, o terceiro, o quarto, e eu fui percebendo em mim lapidação daquilo que eu tinha de bom, porque até aquilo que a gente tem de bom precisa ser lapidado, as nossas boas características, os nossos pontos fortes. E eu percebi uma melhoria de algumas deficiências. Então eu fui percebendo que aqueles pontos fracos, alguns ainda são fracos, mas eu aprendi a como atenuar, como melhorar e levá-los ele a uma melhor expressão daquilo ali. Então, a comunicação entrou na minha vida por um desafio grande e eu sempre falo, olha, a gente tem que valorizar os desconfortos que a gente vive, porque se não fosse aquele desconforto que eu vivenciei, eu não teria buscado uma melhoria. Então, se a gente tiver sabedoria para lidar com aquilo que nos desconforta, a gente pode tirar grandes frutos dessa situação. Acho que eu respondi a da comunicação, né? Muito. Perfeito, muito. Nossa, eu nunca tinha escutado você falar esse relato seu, Lais. Eu fiquei me imaginando numa situação tão desafiadora, né, como essa que você passou, e quanto aprendizado, né, prático ali, super legal. E olha que interessante, só a título de curiosidade. Eu nunca tive coragem de me assistir, porque eu sou muito crítica. E quer dizer, eu assisti alguns e já parei. E aí, nos 2, 3 que eu assisti, eu falei, então eu vou surtar se eu continuar assistindo. Eu preciso melhorar isso. Hoje eu tenho condição psicológica de assistir algo também, porque a gente aprende a lidar com a autocrítica, que nós todos, tá? É um mal da nossa geração ser extremamente autocrítico. E a gente tem que dosar isso. Mas então eu aprendi a lidar com isso, a ver aquilo que eu não gosto e a melhorar. E não ficar preso naquele desconforto. Então, hoje eu já estou melhor com isso. E aí, o que tem a ver esse meu processo com a comunicação com o método Alpado? É muito interessante porque, assim como a minha naturalidade de comunicar, que não era uma habilidade, depois se tornou, a minha questão em transformar pessoas também passou por isso. Então, desde que eu sou criança, adolescente, eu percebo em mim uma característica de querer mudar as pessoas. Mudar no sentido de transformar. Que algum ponto delas melhore, seja na minha vida pessoal, seja na escola. Isso sempre foi muito natural, meu. E eu percebi isso de maneira mais enfática depois que eu comecei a dar aula em universidade, que foi em 2017. E eu comecei a perceber que eu falava sobre saúde pública, sobre epidemiologia, sobre bem-estar. E no final do semestre, vários alunos vinham me procurar para falar, professora, algo em mim foi transformado, que às vezes não tinha nada a ver com a aula. E aí eu comecei a pensar, olha, se eu já faço isso de maneira natural, eu preciso também de aprender mais ferramentas. E aí eu comecei a buscar cursos de desenvolvimento humano, desenvolvimento pessoal, e fui me aprofundando nessa área. E à medida que o tempo foi passando, eu descobri naturalmente que eu tinha um método. Eu não entendia o que ele era, eu não tinha colocado ainda no papel, mas eu percebi que existia uma lógica entre essa transformação que acontecia nas aulas, nas palestras, na minha vida familiar. Depois eu falei, gente, então deixa eu anotar todos os tópicos que estão em comum entre essas minhas experiências de transformação com os indivíduos, com o ser humano. Quando eu anotei, eu vi 3 elementos que eu já vou explicar. Aí eu falei, gente, que interessante isso. E aí, quando que foi esse ponto de corte na minha vida? Foi através da pandemia.
E eu falo que a pandemia foi um período difícil para todos nós. Eu tenho certeza que não tem nenhuma pessoa que não se sentiu desafiado ou em conflito interno em algum momento na pandemia. Seja por causa do seu afastamento das suas atividades diárias, do seu trabalho, seja por causa dos entes, a preocupação com as pessoas, a perda de alguém que a gente ama. Então, e eu vivi um deserto na minha vida também, na pandemia, porque de repente eu fiquei desconectada daquilo que eu mais sabia fazer, estar com as pessoas. E eu não soube lidar com isso. Eu falei, gente, eu estou desconectada das pessoas. Eu passava 10, 12 horas atrás de um computador, questionando se a minha aula fazia sentido, questionando se a minha palestra fazia sentido, porque para mim perdeu o sentido. Eu falei, eu não consigo mais transformar ninguém ou ensinar nada, nem ensinar. Para gente que gosta de pessoas, é difícil essa realidade do remoto, de não ver emoções, não ver olhares. Foi quando, depois de um deserto, um silêncio profundo mesmo, eu decidi, então, tirar do papel aquele projeto, que era o OPAV, que foi um nome que nasceu natural, que é o Almas Predestinadas a Vencer. Eu entendi que todos nós somos chamados a vencer na vida, a vencer nossos traumas, nossos medos, nossas incapacidades, nossas dificuldades. Porque às vezes quando a gente fala vencer, a pessoa só acha que é vencer, ter dinheiro. Talvez isso é uma consequência, mas não só vencer isso, vencer na qualidade de vida, vencer no sentido. Qual o sentido da Luciana? Qual o sentido da Janaína nesse exercício dela diário, seja familiar ou seja profissional, enfim. E aí, esse método ALPAV, ele tem como pilares esses 3 elementos que eu percebi que estavam em comum nesse processo de transformação. O primeiro é a dimensão espiritual. Todos os indivíduos, nós todos temos essa dimensão. Alguns de nós desenvolvem, outros não. Mas a gente tem essa dimensão. E essa dimensão é como se fosse um portal para aquilo que a gente tem de mais alto, mais bonito do ser humano. É essa dimensão que faz com que a gente ordene tudo na nossa vida. E essa dimensão está conectada com as outras. O segundo pilar é a inteligência emocional, porque eu percebi também ao longo da minha trajetória que a grande maioria dos problemas das pessoas, seja de convivência, seja trabalho, seja dos desafios diários, é não saber lidar com as suas emoções. É não saber levá-las a um potencial que as ajuda. Mas muitas das vezes, por não saber gerir a emoção, a gente acaba sendo prejudicado por elas, por não ter o domínio delas, por não saber ordená-las. E detalhe, gerenciar a emoção não significa esconder a nossa emoção, de jeito nenhum, mas saber usá-las a nosso favor. E o terceiro, e detalhe, esse segundo elemento tem tudo a ver com o primeiro, porque quando a gente se abre à espiritualidade, por exemplo, o indivíduo começa a ordenar o seu emocional. Então, eles estão bem conectados. E o terceiro, a comunicação assertiva. Então, muitas das vezes o indivíduo ele já se abriu à espiritualidade, ele já aprendeu a ordenar as emoções, mas ele não sabe como expressar. Às vezes ele tem uma intenção, mas porque ele não aprendeu, porque ele não foi ensinado, ele não consegue expressar da melhor maneira. Então, esses 3 estão muito conectados nessa metodologia. Mas é óbvio que eu hoje trabalho em alguns produtos isolados, onde eu consigo individualizar cada um desses pilares, como vai ser o caso, por exemplo, do nosso curso do dia 11, onde nós vamos trabalhar especificamente com a comunicação. Mas então é um método muito interessante, muito legal, que tem esse único objetivo: fazer com que cada um de nós perceba que a gente sempre pode vencer todas as limitações, todos os desafios, tudo aquilo que trava a gente, nossas crenças que nos limitam, sabe? Tudo aquilo que a gente ouviu uma vida inteira que a gente não poderia exercer, que a gente não poderia realizar, mas de uma maneira muito centralizada, de uma maneira muito consciente, sabe? Muito pé no chão. Então, esse que é o objetivo, foi assim que aconteceu. Acho que eu respondi, hein? Maravilha! Desculpa a demora. Eu acho que você já colocou aí, né, o quanto que a comunicação ela tem uma influência mesmo, né, na nossa relação, tendo todos esses pilares também, né, no seu íntimo, né, desenvolvido, né, no ser humano. Mas você podia dar exemplos para a gente de comunicação assertiva como uma base que possibilite esse êxito no trabalho e, principalmente, como que pode, como que esses ensinamentos pode
nos trazer para a nossa rotina como médicos veterinários. Seja atuando na clínica, seja atuando em qualquer área, na inspeção, na vigilância, ou seja, trazendo para nossa rotina de médico veterinário. Ótimo, Lu. Olha que interessante. Quando a gente começa a trabalhar com a comunicação assertiva, a desenvolver essa habilidade, olha o que a gente busca que aconteça. Qual é o objetivo? O objetivo é que a gente consiga expressar aquilo que a gente tem a intenção. Então, primeiro, 2 elementos. Que eu consiga verbalizar, que eu consiga me comunicar, não só verbalizar, porque a comunicação é uma junção de elementos verbais com elementos não verbais. Então, que eu consiga expressar aquilo que eu tenho na minha intenção real, a minha intenção reta, sabe? E que, além disso, vem terceira esfera, que aquele interlocutor, ou aquela plateia, ou aquela pessoa que eu estou dialogando, que ela entenda e compreenda e interprete exatamente o que eu disse. Então, percebe que são 3 situações. Precisa passar por esse caminho. Primeiro, que eu consegui fazer aquilo com qualidade, de maneira correta, e a gente, às vezes, não consegue, tá? Às vezes, a gente tem uma intenção e a gente faz o oposto na nossa demonstração. E ainda quer que o outro entenda uma terceira coisa. Você sentiu algo, queria algo, fez, expressou de outra maneira e queria uma terceira reação. Então, a gente tem que entender que para que tudo isso esteja correlacionado. Isso é assertividade. Significa que aquilo vai chegar para o outro de acordo com a minha intenção, de acordo com a minha forma de comunicar. E é óbvio, Luciana, é óbvio, Janaína, para todo mundo que está aqui, que quando a gente alinha, quando a gente ajusta esses pontos, a gente consegue ter uma mudança nos cenários da nossa vida, nos nossos relacionamentos, na nossa vida pessoal, profissional, espiritual, é óbvio. Se um dos maiores problemas que a gente tem, em todos os níveis, tem uns estudos que mostram, para você ter uma noção, que 60% dos problemas das empresas, principalmente as grandes empresas, 60% é problema de falha na comunicação. E que afeta todas as áreas da empresa. Por exemplo, a produção, a rentabilidade, as perdas financeiras. E às vezes a pessoa nem sabe, e esse problema começou lá na falta de comunicação. Então, quando a gente consegue ajustar isso, é óbvio que começa a ter mudanças nesses vários cenários na nossa vida. Afeta tudo. E eu falo sempre que afeta, nos dá mais credibilidade, dá mais segurança pra gente, ascensão profissional, e melhora o relacionamento. E se faz tudo isso, no final a gente tem aumento de qualidade de vida. É um conceito que eu nunca vi ninguém falando, e depois que eu comecei a estudar, eu falei, gente, comunicar melhor aumenta a nossa qualidade de vida. Quem de nós não quer melhorar a qualidade de vida num tempo onde a gente só tem elementos expressores? Onde a correria do dia só diminui a qualidade de vida, onde a polarização política diminui a qualidade de vida, onde a escassez de recursos, inflação alta diminui a qualidade de vida. Existe um elemento que a gente pode trabalhar e que melhora a nossa qualidade de vida. Então, isso a gente precisa de falar. E na veterinária, isso é muito... Eu fico falando assim, se os veterinários soubessem a riqueza que é saber se comunicar. Eu tenho muitos alunos que eles falam assim para mim, não sei se vocês já ouviram isso. Eu fiz veterinário porque eu não aguento pessoas, eu gosto de mexer com bicho, eu gosto de animal, não sei lidar com gente, então eu fiz veterinário. E aí eles esperam que eu fale assim, que fofo, que legal. Uhum. E eu falo, gente, então, vocês têm que trocar de curso, na verdade. Porque se existe um curso que você vai precisar lidar com pessoas todo o tempo, é na veterinária, né? Em todas as áreas. Se a gente pegar a clínica, a cirurgia, de grandes e pequenos, o cachorro não escolhe no veterinário sozinho. Vou lá, tchau, tô me sentindo mal, vou procurar o profissional. Não. Por detrás daquele animal tem que ter alguém que o leva. E a sua comunicação vai ser com esse alguém. Vai ser com esse tutor. E é muito interessante que eu tenho visto muito isso. Eu não li um artigo sobre isso, mas vou procurar. Que a excelência da nossa profissão, falando da medicina veterinária, isso eu estou fazendo pesquisa informal, tá? Conversando com um com o outro, indo atrás das especialidades. A excelência da nossa profissão, ela está diretamente relacionada à nossa boa comunicação. Então, o médico veterinário que não entendeu que ele precisa trabalhar isso, por melhor técnico que ele seja, se ele não buscar esse elemento de comunicação, ele não consegue se fazer de credibilidade, ele não consegue trazer confiança daquele tutor. Gente, olha que legal.
comunicação está intimamente ligada a vínculo. Como que a gente cria um vínculo com alguém? Como a gente adquire confiança das pessoas? É através de uma comunicação correta, certo? Então, se a gente for pensar nisso, consciente, o problema é que a gente comunica o tempo todo inconsciente, sabe? Olha que interessante. Comunicar é natural, é verdade. A gente faz isso desde que a gente nasce, certo? Até quando a gente está na barriga, na verdade, porque tem ultrassom que mostra a criança sorrindo. Isso é uma comunicação. É não verbal, mas é uma comunicação. Mas a boa comunicação, a comunicação correta, ela não é natural. Que ótimo que ela fosse. Ela precisa ser consciente. Então, se a gente colocasse consciência nas nossas comunicações, estudasse e buscasse isso, eu não tenho dúvidas o quanto que o profissional médico veterinário teria essa atenção e essa visão diferente, esse sentido também diferente em cada uma da área que ele tiver. Eu fico pensando no clínico, sabe? Olha, gente, quando o clínico sabe se comunicar, ele faz uma anamnese profunda. Ele olha nos olhos, ele entende que aquele resultado ali não é só para o animal, é para o contexto familiar. E não vou só na clínica, não. Esse final de semana eu vivi uma experiência horrível. Mas eu falo toda experiência ruim serve para a gente aprender ou para a gente relembrar. Eu acompanhei um procedimento numa fazenda com alguns animais de grande porte, procedimento de inseminação de vaca. E todo o cenário que eu assisti nesse lugar trouxe para mim novamente como que os nossos animais, os grandes animais, eles não recebem ainda o tratamento que eles mereceriam digno, né? Aliás, eles sofrem muito. E eu fiquei pensando, geralmente quem está lidando com esses animais é aquela pessoa que está na fazenda há muito tempo, que cresceu com os animais, o veterinário passa lá a cada 15 dias, a cada 20 dias. E aí eu fico pensando que existe um diálogo comum dessas pessoas falarem, e eu ouvi esse final de semana. Ah, mas essas pessoas aqui, elas não sabem mesmo, elas nasceram assim, elas foram criadas assim, tem como mudar isso, né? É o jeito delas levarem a vida, né? Tratando o animal, às vezes, com rispidez, brutalidade, até mesmo com violência, certo? E aí eu penso, quem falou que ele não pode ser mudado? Será que esse veterinário que vai lá a cada 15 dias sabe que se ele fizer um trabalho de comunicação com aquelas pessoas, de comunicação correta, com aquela informação, ele não é capaz de sensibilizar aquela pessoa para tratar melhor aqueles animais, sabe? Então, às vezes a gente pensa que isso é só dentro do consultório, mas não é. O tempo inteiro, se a gente quiser levar uma condição melhor de vida aos nossos animais de produção, ele começa assim, sabe? Nessa comunicação humanitária, que vê além, sabe? E a gente pode fazer E assim, não é só para o pessoal, não é só para os animais de produção, né? É para todos os animais e para toda a nossa rotina, principalmente que lida com animais, seja em qualquer circunstância, né? Na clínica. E aí, por isso que eu gostaria de trazer mais ali, entrar mesmo no nosso tema, que é a comunicação assertiva nas demandas de maus tratos. Eu acho que as pessoas devem estar pensando, gente, mas o que tem a ver comunicação e demandas de maus tratos? Para isso, eu queria pedir licença, primeiramente, à nossa convidada e pedir para que a Janaína, que atua há tanto tempo em fiscalização de maus tratos, nos contasse um pouco sobre a sua rotina e sobre essa ideia que você traz há muitos anos, né? Para quem não conhece a gente aqui, que está entrando aqui também, nós atuamos nessas demandas de maus tratos já há algum tempo, principalmente a doutora Janaína, e ela sempre nos trouxe essa abordagem da comunicação, da orientação. E as pessoas às vezes não entendem, mas como assim? Maus tratos é maus tratos, tem que punir, tem que... Enfim, eu queria que você trouxesse um pouco para a gente, Jana, nesses minutos aqui que nós temos ainda de live, para depois a gente também pedir a opinião da Laisa sobre esse assunto. A comunicação assertiva na rotina de fiscalização de maus tratos. Eu tô aqui, que o tempo passa que eu nem vejo.
tomada por tantas informações e descobrindo também coisas que eu nem sabia, assim, né, que a Laisa passou, e tenho certeza que no curso ela vai explorar ainda mais, né, serei uma aluna aí desse curso, mas eu comecei a trabalhar com fiscalização de maus tratos, não oficialmente dentro de município, mas já fazendo algumas ações em 2010, né? E desde 2010, né, já temos aí 12 anos, o cenário, ele sempre foi muito desafiador nesse sentido de, né, incitar a minha boa comunicação. Por quê? Porque a grande maioria dos casos, né, os estudos dizem de 80% a 85% das demandas, né, de sofrimento animal envolve situações de falta de cuidado, né, que a gente costuma chamar de negligência, né? E aqui eu estou falando de situações de sofrimento animal, nem estou citando se a gente está encarando como um crime ou não um crime, um sofrimento animal que a gente até então não sabe, né, por quê, nem porquê, né, enfim. Mas se eu tenho uma situação de sofrimento animal por falta de cuidado, eu tenho alguém que deveria cuidar desse animal e não está cuidando, né? E tenho eu ali, ou qualquer outra pessoa, como agente fiscalizador, primeiro, identificando essa situação de falta de cuidado e precisando que isso seja corrigido. Mas, para que essa pessoa que está deixando de cuidar cuide, primeiro ela tem que entender o que está sendo feito de errado ou o que não está sendo feito, ela te escute, entenda como ela tem que cuidar, para daí, num terceiro momento, ela prover as melhorias. Então, eu sempre disse isso para todos os estagiários que já me acompanharam, para todos os cursos que a gente tem dado já há algum tempo. Eu sempre digo que a fiscalização dessas demandas de sofrimento animal, ela exige muito de um fiscal, porque senão ela vai ser uma fiscalização fracassada. Porque se você não fizer a boa comunicação ali naquele momento de vistoria, se você não convencer aquele tutor que aquele abrigo é inadequado, que aquela alimentação é incorreta, que existe lei de proteção animal, que o animal é um ser senciente, que não pode deixar na corrente preso. Se você não souber dialogar com aquele tutor naquele momento, você já tem possivelmente mais de 50% de chances de que dê errado, porque o seu objetivo final, imagino eu, que de todos que trabalhem com isso, é que a situação do animal seja melhorada, né? Eu sempre digo que quando eu fazia fiscalização cansada, sabe? Aquele dia que você não tá legal, hoje não tô querendo conversar muito, né? Fazia mais aquele sistema de fiscalização caneta, né? Aquele que você conversa pouco e mais você notifica a pessoa e dá o papel. Pode saber que você retorna lá para verificar se houve ou não o cumprimento do que você solicitou e não aconteceu. Então, sempre dizia, tá cansado, né? Hoje não tá num bom dia, não faz fiscalização, faz serviço interno. Então, respondendo à pergunta da Lu, eu fui percebendo essa importância até no meu dia a dia. Então, eu até anotei o que a Laisa falou aqui, eu tinha um conhecimento teórico do que era mais comum de sofrimento animal, o que era mais comum, né, que eram essas situações de falta de cuidado. Eu comecei fazendo a prática mesmo, porque a fiscalização a gente aprende, né, fazendo, aprende batendo de porta em porta, atendendo denúncia por denúncia. E treino, e ao longo desses treinos, eu fui vendo essa importância, esses momentos de escuta, que eu acredito que a Laisa pode daí complementar, mas que essa comunicação assertiva envolve tanto, né, a minha fala, mas acredito que a escuta é tão importante quanto, porque essa pessoa sempre tem alguma coisa para falar. Outra coisa que eu até anotei aqui que eu ia comentar com vocês,
que sempre tem os primeiros 5 minutos do que a pessoa, né, recebeu uma equipe de fiscalização em casa, às vezes nem dura 5 minutos, dura um pouco mais, mas é aquele momento de revolta, de irritação, que nada do que você vai dizer naquele momento a pessoa vai te escutar. Então, dá aquele tempo para a pessoa, né, respirar um pouquinho mais, para daí você iniciar o seu trabalho, fazer a escuta, fazer a tua explicação, né? Eu sempre digo, né, para quem me acompanha que aquele pode ser o único momento que aquele animal tem para ter uma chance de ter uma melhoria, né? Então, a gente tem que saber aproveitar da melhor forma, mas é bastante difícil, né? É bem desafiador. Então, a gente tem colocado nesses cursos, um pedacinho lá do curso, a gente coloca dessa importância da boa comunicação, que a partir de hoje eu vou colocar comunicação assertiva nos cursos, né? E aí, um dia, conversando com a Lu, a gente estava querendo propor algum curso inédito, né? Algum curso, além de inédito, de muita aplicabilidade para essa rotina de consultorias que a gente tem feito, né, com municípios, com fiscais, e veio essa ideia, assim, que eu sou apaixonada por essa ideia, porque a gente já conhecia o teu trabalho, já te acompanhava, a gente sempre te admirou bastante, né, e eu pensei, meu Deus, é a casamento perfeito, né, das ideias, e daí que surgiu, né, essa possibilidade. Nós ficamos muito felizes que você aceitou falar um pouquinho sobre esse tema tão importante. Você estava falando e eu estava anotando várias ideias que eu ainda não tinha tido. Gente, como que é legal isso? Como que é um momento de construção, né? E aí, pode falar? Pode falar. Claro! Eu Pode. ia. Eu só queria falar para o pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, que já coloque aí, né, Laisa, nos comentários, Sim, enquanto a Laisa vai falando. E aí Vai recolhendo. a gente deixa uns minutinhos para a gente, quem sabe, né, poder sanar isso, aí a coloca aí. dúvida. Coloca os comentários aí. E as dúvidas. Olha, eu estava pensando aqui que você estava falando que quanto que é desafiador para nós, médicos veterinários, e também para qualquer fiscal que tem essa visão de fazer a abordagem e mudar a condição de vida daquele animal. Eu falo isso porque tem profissionais e profissionais. Talvez tenham profissionais que estejam naquele cargo que não tenham noção do impacto que eles exercem. Isso a gente vê em todos os cargos, não só fiscal de maus tratos, certo? Mas para aquele profissional consciente do seu papel e para aquele que quer ver o êxito, não quer só cumprir o seu horário, ele quer ver o êxito naquilo que ele faz, é muito desafiador a gente lidar com um animal que sofre, seja negligência, seja crueldade, seja por um abuso diferente, mas para a gente é muito difícil lidar. E olha o grande desafio, porque nós temos que driblar o nosso emocional, porque se a gente deixar o nosso emocional infundir em nós tudo que a gente gostaria de expressar, vocês podem ter certeza que a nossa comunicação ela vai gerar um muro ao invés de uma ponte. Eu sempre falo isso, sabe? Você falou uma coisa muito bonita, olha, talvez seja a minha única chance de mudar a condição de vida dele. E a gente tem que ter uma percepção que comunicação não é o que eu falo, é o que o outro entende. Então, eu falo que uma das palavras-chave da comunicação é a palavra da moda, que eu não gosto de usar ela não, porque ela está tão batida. Mas se você não for empático, se você não se colocar totalmente no lugar da pessoa e daquele animal, você não consegue exercer isso com qualidade. Porque você vai ter que dizer nessa abordagem, às vezes, coisas que não são agradáveis ao ouvido da pessoa. Só que a questão, Janaína, não é o que a gente diz, é como a gente diz. Tudo a gente pode dizer nessa vida, absolutamente tudo. Mas como a gente tem falado isso? O formato, o conteúdo, ele é muito pequeno. O formato, ele conta muito, muito mais. Então, o formato determina se aquilo que eu vou falar vai ser violento ao ouvido de quem está ouvindo, vai gerar um abismo, um ruído. Vocês sabiam que tem maneiras da gente dizer as coisas que a pessoa é como se ela botasse um bloqueio, como se ela bloqueasse. Talvez a gente fale mais sobre isso no curso, talvez não vamos falar. É como se ela bloqueasse e nada que você fala dali para frente vai surtir efeito nenhum. Eu falo que os primeiros momentos que você falou dos 5 minutos, que é interessante, porque a pessoa está com cortisol alto, adrenalina,
tudo isso influencia na compreensão dela daquela informação, mas os primeiros segundos da sua abordagem com essa pessoa serão determinantes. Então, se às vezes a gente erra nos primeiros segundos, mesmo que você acerte depois, já não adianta. É ruim falar isso, mas é verdade. Na comunicação, a gente não tem outra chance. Então, os primeiros segundos da abordagem e os últimos, o primeiro, a pessoa tem uma impressão de você. E os últimos, ela fecha a impressão de você. E a impressão que ela tem de você, ela é totalmente correspondente à absorção daquela informação ou não. Sabe? Então, tem dois elementos que se eu pudesse destacar, dois elementos que, rapidamente, tá? E depois eu vou poder pensar mais sobre isso, mas rapidamente, dois elementos que fazem com que aquela abordagem aos maus tratos não seja exitosa. O que é isso, não ser exitosa? Você voltou na casa da pessoa, nada mudou. O animal continua naquela condição de sofrimento, igual à anterior ou até pior. Podemos falar assim do insucesso? Podemos falar assim, Janaína? Você trabalha dessa maneira? Se a gente for pensar que aquela abordagem não teve êxito nenhum. Pode ser por duas razões. Primeiro, você disse ou expressou algo que bloqueou ela, como eu mencionei. Então, ela se sentiu ofendido, invadido, julgado. Aí você pensa, Laisa, mas a pessoa, a coleira está apertada, o animal está cheio de ferida, eu não tenho que julgar ela. Não. Porque se você olhar, às vezes a gente não fala, mas se você olha diferente e ela se sente julgada, quebrou o vínculo. Gente, não existe transformação se não tem confiança. Isso é interessante. Laís, eu consigo estabelecer vínculo de confiança com a pessoa em 5 minutos? Consigo. Porque às vezes tem pessoas que a gente convive há 10 anos e a gente não tem vínculo de confiança. Porque o vínculo de confiança não vem pelo tempo, ele vem pela qualidade daquela comunicação. Então, se a pessoa criou um bloqueio com você, não criou um vínculo, não criou uma ponte, se sentiu julgada, invadida, olhada diferente por qualquer razão que a gente vai comentar no curso, pronto. Ou segunda opção, que também pode acontecer. Não aconteceu esse primeiro choque, não aconteceu esse muro, essa ruptura de vínculo, não aconteceu isso, mas ela não entendeu mesmo aquelas informações. Por alguma razão faltou clareza, faltou adequação do discurso, faltou um alinhamento, faltou explicar melhor, desenhar. Por alguma razão ela realmente não entendeu. Então, a gente vai trabalhar muito a fundo esses dois elementos no curso e como que a gente pode contornar eles. E outros elementos também que eu vou trabalhar daqui até lá, quais outros elementos podem estar envolvidos. Mas, para não delongar e também dar mais espaço para vocês falarem, eu não tenho dúvida que a mudança daquela qualidade, vocês falaram uma frase tão bonita quando a gente estava alinhando para isso acontecer, que eu nunca mais vou esquecer. Olha, se a gente olha para o tutor somente, ou para aquele indivíduo, a abordagem é uma. Mas se a gente foca no que a gente de fato quer, que é mudar qualidade de vida, bem-estar, condição de saúde do animal, isso é imprescindível, entende? A nossa visão é outra. A gente sai dessa posição de ver a pessoa como algoz, de ver aquela pessoa como errado e eu como a certa. Gente, nada nessa vida a gente muda na força, né? Às vezes a gente ouve falar que a verdade dói, né? A verdade tem que doer. Olha, de maneira nenhuma. Quem foi que ensinou isso pra gente? Ensinou errado. Porque a verdade, ela precisa ser dita com amor. E eu falo isso sim. Porque se o fiscal não tiver amor e docilidade, não tiver esse intuito, desde que ele sai da casa dele e encontra aquela situação, tem grandes chances daquilo não ser exitoso, sabe? Tem grandes chances. Se ele não focar o tempo todo no objeto final. E eu falo isso porque eu também trabalho com maus tratos. E eu tenho um anseio muito grande em mim de querer ver a diferença para aquele animal. A gente precisa de ter essa percepção dessa comunicação correta que passa pela empatia, passa pela colocar-se no lugar do outro animal, pela docilidade, pelo amor, suspensão de julgamento, tantas coisas que a gente vai conversar, para que de fato a gente obtenha o resultado no final. Muito legal. Perfeito, muito legal. Uma coisa interessante que você falou é da percepção também do tutor, a percepção do fiscal, né? A abordagem da comunicação dele, qual é a percepção que ele vai ter daquela pessoa que está ali, né? E se a gente for parar para pensar, essa mesma pessoa tem que voltar. É essa mesma pessoa que vai ter que voltar. Então, não tem como, nessa primeira abordagem, a gente não criar
o melhor vínculo possível, né? Porque é o possível. O possível, é. Então, a gente criar o melhor vínculo possível para que a gente tenha a oportunidade, logicamente, de mudar a condição do animal, que é a prioridade, é o objetivo 1, né? Mas também o objetivo 2 de retornar para verificar se tudo deu certo ou se deu parcialmente certo, né? Ou se não deu certo e por que não deu certo, como você disse, aonde que está a falha. Porque é lógico, gente, que a gente não tem como também não falar que não exista má fé. Que não existam pessoas que realmente não querem, simplesmente não. Você faça comunicação certa, pode ser que você fez tudo de forma exitosa, pode ser que você não quebrou o vínculo, pode ser que você explicou de todas as maneiras e ainda assim não surtiu efeito, porque pode acontecer, passa pelo livre-arbítrio do outro. Mas ainda assim, a gente nem consegue separar o que é e a gente não consegue nem corrigir o problema, entende? Isso é interessante. Mas ainda assim é exitoso, sabia? Que é exitoso porque você tem muito mais elementos para você encaminhar para as outras áreas. Tanto para você encaminhar para um processo administrativo, daí vai ter que ir para um processo administrativo, para multa, tudo que você não gostaria mesmo de fazer, né? Perfeito. Mas também para encaminhamentos para outras esferas, para outros setores, né? Muito mais robusto, muito mais informação. Olha, tentamos, orientamos, fizemos A, B e C, e mesmo assim a pessoa não quis. Então aí ela já sai daí da falta do conhecimento, né? Ela já sai da falta da informação, né? Para uma omissão mesmo, para algo muito mais assim, comissivo, talvez, assim, né? Então que ela decidiu por aquilo, né? Ela tomou uma decisão, né? Então é um ato comissivo, né? Não é simplesmente só ali uma negligência, uma omissão. Ela teve que tomar uma decisão de não fazer. De não ajustar, de não melhorar. De não ajustar, Então foi uma opção dela. Isso. Eu acho super legal isso que você falou, porque a gente tem que pensar que somos nós que vamos voltar, né? Mesmo que para identificar uma não mudança. E aí, gente, nós temos 5 minutos. Em 5 minutos, nossa live vai se encerrar. Não apareceu dúvida nenhuma, né? O pessoal teve dúvida nenhuma. Não apareceu dúvida. Poxa. Eu não tô vendo nada, tá tudo travado para mim. Não. Vocês me contam. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, alguma Mas dúvida? eu gostaria só de né, acho que eu não sei se dependendo do público tem pessoas que não são, né, tão familiarizados com uma rotina de fiscalização, mas a gente defende muito, gente, que considerando que a grande maioria das situações de denúncia de sofrimento envolve essas situações de falta de cuidado, a gente entende que as intervenções dos órgãos, né, fiscalizadores, elas têm que iniciar por uma administração municipal, uma fiscalização municipal, com esse objetivo de orientação, por isso que a gente quis trazer a comunicação assertiva, com essa intenção de mudar, trazer mudança de atitude da pessoa, do tutor em relação aos cuidados com o animal. E por isso que a Lu está dizendo que esse fiscal tem que voltar. Por quê? Porque a gente dá prazo para a pessoa se adequar. A lei prevê isso. A lei prevê prazo, né? A gente, antes de qualquer outra medida extrema, né? Que aí seria, por exemplo, uma apreensão do animal ou encaminhar a pessoa direto para a delegacia, isso sempre após as tentativas mais, né, indicadas aí para resolutividade,
serem fracassadas, né? Não terem dado certo, aí sim a gente partir para outras medidas. Mas sempre tentar essa correção por meio da orientação, da notificação, até da multa. Às vezes chega a multa do município e a pessoa, opa, vou Olha fazer alguma só, coisa Jana, agora, né? nós temos a Cecília está dizendo, pior que a gente chega no local com o indutor bloqueado e pronto para atacar, com o tutor, eu acredito, né? Com o Com o tutor, tutor né? bloqueado e pronto para atacar. Mas aí a Laísa disse que tem uma soluçãozinha aí que ela vai apresentar no dia Eu ia falar 11. isso, gente. Existe estratégia, ferramenta para a gente conseguir alterar o estado emocional do outro. Porque muitas vezes o outro já está fechado. Falou que a fiscalização ele já fecha, bloqueia, já coloca. Eu falo que a pessoa já ativa a amígdala dela, que é aquela responsável por desencadear luta ou fuga. Como ele não vai fugir de você, ele vai querer lutar com você verbalmente. E isso é muito ruim para a comunicação. Como é que a gente consegue intervir nessas situações? Então, tudo isso a gente vai ver no curso de forma mais aprofundada para poder vencer. E eu concordo, é um super desafio. Até para a gente dar bom dia, você encontra um muro ali e a gente consegue vencer isso com algumas ferramentas. Viu? Gente, Muito legal. agora que eu lembrei que a gente tem uns minutinhos a mais, né? Porque a Jana entrou depois. Eu entrei depois, mas eu não, é pouca coisa. Deve ser pouca coisa. até uns 5. É mais uns minutinhos 5. pra gente se despedir mesmo, né? Só para Então, não cair gente, a live. Fica feio, né? Quando cai, não dá nem tchau. Já é ruim. Já sai. bom, a gente vai deixar essa live salva. Se alguém assistir agora, que não seja agora, né, ao vivo, depois, estiver nos escutando, e quiser, por exemplo, tirar dúvidas ou falar assim, vocês poderiam fazer uma live mais sobre esse assunto, abordar um pouquinho mais antes do curso, alguma coisa nesse sentido, por favor, nos chame. Aí a gente pode, quem sabe, né, dias antes, conversar um pouquinho mais sobre isso, abordar um pouquinho mais, se alguém tiver interesse. E, gente, pelo amor de Deus, esse curso é imperdível. Eu Eu ia já fazer um tô aqui merchan também. pronta para assistir, porque independente se você trabalha diretamente com fiscalização, para a vida, igual a Liza falou, eu anotei tudo aqui, porque é para mudança de qualidade de vida, você se relacionar bem com a tua família, com teus amigos, com os teus colegas de trabalho, com a melhoria de vida do animal, que é um dos seus objetivos, com o teu trabalho em si, se você trabalhar com fiscalização. Então, assim, comunicação é tudo nessa vida, né? E a gente... Desculpa, Jana. Pode Não, só concluindo mesmo que esse curso traz, assim, informações que nós, veterinários, né? Talvez alguns de vocês não sejam veterinários, mas que a gente não percebe, eu acho, né? A gente, comunicação, 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 mas não dá a real importância que ela tem no nosso dia a dia e o quanto isso pode ser prazeroso para nós mesmos, né? Pequenas mudanças ali na sua rotina, no seu dia a dia, trazendo esse benefício para nós, né? E para os demais, né? Quer coisa melhor? Não, no nosso dia a dia mesmo, eu fico pensando isso. Será que a gente tem noção do poder que a nossa comunicação tem no nosso dia a dia? Quantas pessoas que eu já tive na minha vida pessoal e que eu consegui fazer com que elas olhassem para o animal diferente porque eu comuniquei com elas, porque eu olhei para elas, sabe? De um jeito diferente, porque eu passei, muitas das vezes, eu acho interessante, nós vamos falar sobre isso no curso, às vezes eu me coloquei no nível dela, de conhecimento mesmo das coisas, para que ela conseguisse ouvir mais o que eu tinha para dizer. Então, se a gente consegue mudar a relação de alguém com seu gato, com seu cachorro, a forma como vê a vida, isso é tão importante. Se cada um de nós, eu falo que existe um dia perfeito, qual que seria o dia perfeito do mundo? O dia que cada um de nós conseguisse nos expressar e comunicar alinhados com os nossos objetivos e que todas as pessoas conseguissem entender a gente sem ruído, porque a nossa comunicação ainda é tão ruidosa. Então, se a gente limpasse isso, como seria se a gente limpasse isso? Então, essa possibilidade é para mim, é para você. Faça esse curso. Eu tenho certeza
Eu vou até fazer uma doidura aqui, ó, do curso. Se você achar que não serviu para você, que não é aplicável para você, a gente devolve o seu dinheiro, sabe por quê? Porque vai ser aplicável, né? Eu falo que é um pensamento meu, assim, que é quando a gente busca a excelência na nossa comunicação, a gente encontra a melhor potência nossa enquanto indivíduo. É como se a gente conseguisse acessar o máximo da nossa potencialidade, que às vezes fica tão escondida em nós. Então, a gente pode sim trabalhar melhor, trazer mais melhoria na qualidade de vida para os animais, conviver melhor com as pessoas. E a comunicação é um caminho, assim, reto para a gente chegar até esse estágio. Então, vocês não vão se arrepender de estar conosco dia 11 de junho. Qual que é o horário? 9 horas da manhã até 9 horas meio-dia, da 3 horas, manhã. ao vivo e online. Ao vivo e 9 horas online. da manhã, ao vivo, online. Podem acessar o link aqui na bio do perfil da Peritos Vet. Também Isso. tem uns destaques ali falando sobre o curso. Para quem quiser e divulguem, se puderem, a gente agradece. Vai ser muito bom. Obrigada, Então, gente, por essa live. Eu amei, aprendi muito. Cecília, Muito bom. esperamos por você lá, hein, Cecília? Ó, o delegado Paulo José, bem-vindo aqui na nossa live. Ele atua em Jaraguá, né, doutor? Atua nas demandas de maus tratos também. Legal, bem-vindo. Espero que esteja com a gente no nosso curso. A Grazi, esse conceito se aplica ainda mais aos casos de acumulação excelente. Sim, Perfeito. Grazi. Sim, precisamos também conseguir conversar, né, com essas pessoas tão... eu não sei usar a palavra, mas que são tão vítimas também Estão quanto... fragilizadas, né? Fragilizadas, Estão fragilizadas. isso. Né? A gente também precisa saber se comunicar com essas pessoas. Olha lá, Isa, só sobre isso, hein? Um curso só sobre comunicação com acumuladores. E aí é um desafio maior, porque a gente está falando de um transtorno mental. Então, além das técnicas, tem outros elementos, porque envolve a saúde daquele indivíduo. Então, isso também é bem importante mesmo. É. Olha o Gente, eu Aníbal. acho que agora Oi, Aníbal. Oi, Aníbal. Só dá um oi pro Aníbal. Parabéns, fiscalizar é muito difícil, principalmente com leis no geral tão ruins. Sim, com leis tão subjetivas, né? Enfim, com leis ruins, subjetivas, com penas altas que discriminam os indivíduos, né, as espécies, enfim, que a gente precisa trabalhar muito mais na base, né, do que efetivamente ali na punição, né? A gente fala muito, se a gente focar só no tutor, que é só em criminalizar, né, em incriminar, criminalizar aquela situação, a gente só vai atuar no indivíduo humano e não no animal, né? Então, obrigada por estar aqui com a gente. Espero vê-lo também no nosso curso. Lu, acho que a gente precisa dar um tchau oficial, porque vai cair a qualquer momento. Tchau, oficial. Beijo, pessoal. Muito obrigada. Tchau, tchau. Até breve. Tudo de bom. Tchau, tchau. Beijo. Beijo. Travou até para eu encerrar a live. Esperar você fechar, porque eu tô com medo de eu fechar aqui. Pode... Lembra que eu falei para vocês que estava travada? Todos nem fechando. Vai cair então. Meu Deus. É inimiga do fim essa live. Aqui, aí, Janaína, no final vai aparecer descartar vídeo, né? Ou salvar. Acho que é alguma coisa Isso. assim. Só que todas as minhas teclas, elas estão travadas. Ainda bem que vocês não. Mas tudo que eu teclo não funciona. Então ela vai cair em algum momento. Dá pra gente ir conversando até ela cair.